Olha a perdição aí, gente! Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, a perdição. Porque a perdição é algo que, infelizmente, acontece ou já aconteceu com muitas pessoas. E isso é porque as pessoas preferiram, pelo seu próprio arbítrio, não crer naquele que é o autor da redenção, naquele que trouxe a salvação pela graça, que é o Senhor Jesus. As pessoas tomaram essa decisão de ficarem incrédulas em relação ao Senhor Jesus. E por causa disso, por consequência disso, muitas pessoas, infelizmente, foram para a perdição. Mas, para aquelas pessoas que estão vivas hoje, ainda existe essa esperança de que elas possam crer em Cristo Jesus para que sejam salvas pela graça dele e assim possam tomar posse da vida eterna. Então, eu espero que isso aconteça. Mas hoje eu vou falar sobre a perdição, para tentar conscientizar as pessoas a respeito disso, para que elas saibam o quão perigoso isso é para a própria pessoa em si. Então, quando as pessoas ficam sabendo de algo que pode lhes causar mal, com certeza ela vai querer evitar isso. Ela não vai querer se deixar envolver, se enredar pela perdição em tempo algum. Ela vai fugir, escapar, sair fora. Ela vai querer estar bem distante da perdição. E é esse o objetivo. Aproximar as pessoas de Jesus. Fazer com que elas possam se reconciliar com Deus por meio do Senhor Jesus. Para que assim elas possam obter a salvação de suas almas em Cristo Jesus. Então, eu vou falar sobre esse assunto, para que esse esclarecimento possa ajudar as pessoas a encontrarem em Jesus a redenção de suas vidas, a remissão dos pecados. Então, isso tem que acontecer. A humanidade hoje tem essa oportunidade. Pela longanimidade do Senhor Jesus, Ele está dando tempo para que as pessoas possam se desviar do caminho da perdição e vir a Jesus hoje para terem vida em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é a vida que a humanidade precisa. Ele é a redenção que a humanidade precisa. É nele que está a remissão dos pecados que a humanidade precisa para conseguir escapar da perdição. Porque perdição é algo muito terrível que eu não desejo para ninguém. Nem o próprio Deus deseja isso para ninguém. Pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e conheçam plenamente a verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Essa é a única verdade que liberta o homem da perdição. Cristo Jesus. E mais ninguém. Essa é a realidade que as pessoas precisam entender, se conscientizar. Hoje tem que ser assim. Então, enquanto eu estiver falando sobre esse assunto aqui, é para as pessoas pensarem a respeito disso. Para que ninguém mais seja enganado por nada e por ninguém que possa levar as pessoas para a perdição, como já aconteceu com muitas pessoas ao longo da história. Então, eu espero que essa mensagem que eu vou falar aqui hoje possa servir para as pessoas acordarem, abrirem os olhos e caírem em si, caírem na real e escaparem sim da perdição. Eu espero que isso aconteça. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro de Jó, capítulo 31, versículo 3. Então está escrito assim, ó. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio
para os que praticam a maldade? É uma pergunta. Acaso não é a perdição para o iníquo? Sim, a perdição é para o iníquo, ou seja, é para aqueles que praticam a iniquidade, deliberadamente, de propósito mesmo. Para esses para esses que não quiserem se arrepender de suas iniquidades, a perdição os espera, os aguarda. E o infortúnio para os que praticam a maldade. Então, para aqueles que praticam a maldade, o infortúnio os espera também. Isso é algo muito grave que, infelizmente, vai acontecer com essas pessoas. Contra o iníquo e contra aqueles que praticam a maldade e nunca quiseram se arrepender disso em tempo algum. Tiveram muito tempo para se arrepender e não quiseram. Continuaram nessa teimosia de coração, praticando iniquidade e maldade o tempo inteiro, a vida inteira. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos. Salmos 40, versículo 1 e 2. Então, para qualquer ser humano existe redenção. Ou melhor, existe redenção. Qualquer pessoa pode ser livre da perdição. Isso aconteceu com esse homem aqui, ele relata isso. E esse relato que eu vou ler serve como exemplo para você, que pode estar na mesma situação em que ele estava. Mas Deus operou em favor dele, o livrando da perdição. Então eu vou ler aqui o texto. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele... Eu vou ler de novo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, o clamar por socorro a Deus tem que partir do ser humano. De mim, de você, de qualquer pessoa. Quando a pessoa clama a Deus por socorro, Ele vem socorrer. Ele vem livrar a pessoa da perdição em que ela se encontra. Foi isso que aconteceu com ele aqui, ó. Vou ler até de novo, ó. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. Então, esse homem estava em um profundo poço de perdição, de onde Deus o tirou. Essa é a redenção que acontece quando alguém clama ao Senhor. Ele próprio vem e tira a pessoa do poço de perdição em que ela está. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, Deus tirou esse homem de um poço de perdição e colocou os pés dele sobre uma rocha muito firme, estável, segura, onde ele poderia estar salvo. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, os passos desse homem foram firmados por Deus, para que ele, dali em diante, pudesse andar na redenção, onde Deus o colocou quando o tirou da perdição. É assim que Deus opera na vida daquele que clama a Ele por socorro. Então, se você estiver nessa mesma situação hoje, faça isso que você verá Deus agindo
com poder para te tirar da perdição em que você se encontra. Isso vai acontecer com certeza, sem dúvida alguma, sem impedimento algum também. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 32. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 32. Deixa aqui. Achei aqui, ó. Então eu vou ler aqui, ó. Provérbios capítulo 1, versículo 32. Está escrito assim, ó. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, os nécios são mortos por seu desvio, porque eles se desviaram. Eles se desviaram de algo que era certo para algo que era errado. E esse algo errado foi a perdição deles. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, às vezes, as pessoas estão passando por um momento onde a impressão, ou seja, aquilo que eles conseguem ver, lhes faz ter uma sensação de bem-estar. Mas é isso que os leva à perdição. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, pessoal. Porque, às vezes, a pessoa se sente bem, acha que está tudo legal, acha que está indo bem na vida, está progredindo, está tudo dando certo para ela, mas essa impressão é algo errado. E é isso que pode levar ela à perdição. Porque ela se acostuma com essa situação e para ela está tudo bem. Para ela não precisa de mais nada. Principalmente do próprio Deus ou de Jesus. E aí é que está o grande erro de muitas pessoas. Porque é isso que leva essas pessoas à perdição. Sem dúvida alguma. Então, isso é um erro que ninguém pode cometer. Em tempo algum. Nem eu, nem você, nem ninguém. É preciso entender isso hoje. E o entendimento é esse. E espero que as pessoas que entenderem isso comecem agora a entender que a redenção de suas vidas da perdição só pode acontecer pelo próprio Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Oséias, o profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 14. Às vezes, pessoal, a população de um país inteiro precisa de redenção. Ou melhor, a população de um país inteiro precisa se livrar da perdição. E esse texto aqui vai falar um pouco a respeito disso. Então eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se
retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, qualquer povo hoje que existe no século XXI, se ele não tiver entendimento, ele está correndo para a sua própria perdição. E muitos povos hoje estão nessa condição, pessoal. Atualmente no século XXI. Muitos mesmo. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão. Porque correr deliberadamente, de forma inconsequente, para a perdição é algo errado para qualquer povo que possa existir hoje. Então, é preciso mudar isso a tempo. Dá tempo de mudar a direção em que está indo para a perdição. Dar um giro de 180 graus e voltar. E se voltar para aquele que pode ser o autor da redenção de um povo. Esse é o próprio Senhor Jesus, sem dúvida alguma. E eu espero que os povos de hoje que estão caminhando sem entendimento, ou correndo sem entendimento para a perdição, comecem a retornar à sensatez. Porque é uma insensatez muito grande não ter entendimento e, por causa disso, correr para a sua perdição. Sendo que já existe alguém que pode ser o autor da redenção de qualquer povo que exista hoje no século XXI. Ele opera assim, dessa forma. Ele é o próprio Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Deixa eu achar aqui. Aqui. A humanidade hoje já tem mais de 8 bilhões de pessoas, digamos assim. E a maioria dessas pessoas, elas estão entrando por uma porta que vai lhes conduzir à perdição. Porque é um caminho largo que conduz para a perdição. E muitos estão indo nessa direção aí. Esse é o grande erro da humanidade hoje. Então esse texto vai falar sobre isso. Ó. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ao longo da história, milhares de pessoas já entraram por essa porta que conduziu eles para a perdição. É verdade. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é para você entrar pela porta estreita. Você tem que entrar pela porta estreita. E não pela porta larga, onde o caminho é espaçoso para conduzir as pessoas para a perdição. E são muitos os que entram por essa porta larga. Hoje está acontecendo assim. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui claramente para que as pessoas possam entrar pela porta estreita. Esse é o caminho que conduz para a vida. Porque ele diz aqui, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, é necessário entrar sim pela porta estreita, porque esse
é o caminho que conduz para a vida. E um ser humano sensato e prudente, ele vai escolher entrar pelo caminho que conduz para a vida e vai escapar e sair fora do caminho que conduz para a perdição. Então, eu espero que as pessoas escolham o caminho que conduz para a vida. Porque o Senhor Jesus, que é o autor da redenção das pessoas, ele quer que isso aconteça. Com certeza. E é isso o que é bom para o ser humano hoje. Então eu espero que qualquer ser humano hoje que está no caminho que conduz para a perdição, volte atrás, dê meia volta e se volte para o caminho da porta estreita, para entrar por ela. Porque é esse caminho que conduz para a vida. A sua redenção está nesse caminho. É isso que você tem que fazer. É isso que a humanidade, de forma geral, tem que fazer hoje. Ainda há tempo. O tempo de ir para o caminho que conduz para a vida é hoje, não deixe para amanhã. Faça isso agora para o seu próprio bem. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Então eu vou ler aqui, ó. Tem muitas pessoas que pensam de forma errada que podem adquirir bênçãos, milagres, prosperidade, o dom de Deus com o seu dinheiro. Como se pudesse comprar isso, como se usasse o dinheiro como barganha para adquirir algo de Deus. Não é assim. Não cometa esse erro. Não cometa o erro que esse homem cometeu aqui. Eu vou ler aqui, ó. Esse homem, Simão, cometeu um erro gravíssimo. Vou ler aqui, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, ninguém pode querer adquirir o dom de Deus com dinheiro. Dinheiro é algo efêmero e passageiro. É algo terreno. Não tem valor algum para Deus. Nenhum dinheiro humano significa nada para Deus. Em tempo algum. Nenhuma quantia de dinheiro. Ninguém pode comprar nada de Deus com dinheiro em tempo algum. E Deus não aceita esse tipo de comércio da parte de ninguém. Porque Ele não precisa de dinheiro de ninguém. É errado querer fazer isso, o que Simão aqui tentou fazer. Por isso Pedro lhe disse, ó, Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Decisão totalmente errada da parte de Simão, querendo adquirir o dom de Deus com dinheiro. Isso é um erro gravíssimo que ninguém pode cometer. Então, ele e o dinheiro dele iriam juntos para a perdição. É o que Pedro está falando aqui, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, Pedro mandou a real aqui. Essa é a realidade, pessoal. Qualquer pessoa que queira, por meio de dinheiro, adquirir ou comprar
algo de Deus, essa palavra é para essas pessoas. É simples assim. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ver aqui. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Como o último texto eu falei sobre dinheiro, esse texto aqui também vai falar sobre dinheiro, porque o dinheiro, ele pode levar muitas pessoas para a perdição. Muitas pessoas ao longo da história foram para a perdição, infelizmente, por causa do dinheiro. Então, é preciso tomar cuidado com isso, ó, porque está escrito assim, ó, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim, ó, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, isso já aconteceu com muitos homens ao longo da história, com muitas pessoas, que se afogaram na ruína e perdição por causa do dinheiro, de querer ficar ricos. Essa é a realidade expressada aqui por esse texto, que serve para você e para mim hoje, para que não possamos deixar o dinheiro nos dominar a esse ponto. Não podemos ser escravizados pelo dinheiro. Não podemos ser reféns do dinheiro em tempo algum. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Todos aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, sim, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, isso aconteceu com milhares de pessoas ao longo da história. Hoje, no século XXI, está acontecendo também, porque as pessoas estão hoje muito obcecadas por dinheiro, só pensam em dinheiro. Tudo na vida delas se resume a dinheiro. Então, isso é um mal que pode provocar, sim, pode provocar que as pessoas possam se afogar na ruína e perdição. Isso é muito grave. É um mal que ninguém pode querer para si mesmo. É preciso cortar esse mal pela raiz e não dar tanto valor assim a algo efêmero e passageiro como o dinheiro. Então as pessoas têm que entender isso hoje. Então, tudo o que eu falei aqui é com o objetivo de conscientizar as pessoas para que elas não deem mais lugar algum em suas vidas para a perdição. Existe uma saída para isso, existe um caminho que a pessoa pode prosseguir. É o caminho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode ser o autor da sua redenção hoje, para que você nunca seja alguém que vá para a perdição, e sim para a vida. Então, é hora de vir a Jesus para ter vida, para ter essa redenção, para escapar da perdição. Cabe a você fazer isso. É decisão própria sua. A responsabilidade pessoal sua. Então eu espero que você entenda isso. Essa é a mensagem que eu quis falar aqui, claramente, para esclarecer sobre essa questão, para que as pessoas tenham a oportunidade de poder encontrar em Cristo Jesus a redenção de suas vidas. Porque Ele é e será sempre o autor de sua redenção, se você se arrepender e se converter a Ele hoje
Isso vai acontecer? Sim. Então eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.